Gênesis 18. Deus promete um filho a Abraão. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mene. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Bom, isso era um costume, né, que o pessoal naquela época, no Oriente, era um hábito deles sentar-se à porta da tenda ao meio-dia, né, em busca de sombra e descanso para comer. Enquanto as mulheres assim preparavam o almoço, o homem então ele ficava sentado, né, à porta da tenda ao meio-dia, que era um lugar onde o sol estava bem acima, então somente na porta da tenda havia uma certa sombra e descanso onde eles pudessem comer. O sol era castigante, mas ali havia uma sombra e um lugar de paz, tranquilidade. Quando então Abraão ele avista aqueles homens vindo, né? E quando eles passam por ali, o próprio Abraão, sendo hospitaleiro, né, ele conhecia também a lei da hospitalidade, ele pede para que aqueles homens fiquem ali. Quem seriam aqueles homens? Alguns teólogos dizem que eram anjos, alguns teólogos dizem que era o próprio Deus, mas nós cremos segundo a cultura judaica. Na verdade, na cultura judaica, um ser que representava Adonai, ou seja, o Senhor, e é apresentado como o Senhor ou como Adonai, mas não seria ele, ou seja, seria a divindade de Jesus. Nós cremos ser o próprio Jesus representando a Deus que estava ali. Por quê? Porque se fosse Deus, irmãos, nós vimos ali no versículo que quando eles estão conversando, ele fala assim: a coisa impossível para Adonai, ou seja, a coisa impossível para o Senhor. Se fosse o próprio Deus, Deus diria: haveria alguma coisa impossível para mim? Todavia, haveria algo impossível que eu não pudesse fazer? Mas nós vemos que aquele ser, ele está falando do Senhor, de Adonai, ou seja, ele diz: a coisa impossível para o Senhor, a coisa impossível para Adonai. Então, nós cremos piamente que é a lei da representatividade, ou seja, um representante de Deus à altura, ou seja, o próprio Jesus, né? E aqui aparece também um outro nome de Deus, que é Immanuel, né? Emmanuel ou Immanuel, que significa Deus conosco. Ao mesmo tempo, este ser, esta pessoa, né, que nós cremos ser Jesus, ele devia obediência àquele que o enviou. Ou seja, o princípio da representação, eu vou dar um exemplo para vocês, é como se, por exemplo, meu pai ele tivesse negócios lá na terra dele e ele não pudesse, ele, por algum motivo de força maior, ele não pudesse estar indo lá e eram precisos fazer acertos finais neste local em que ele deveria estar, mas ele fala comigo e diz: ó, filha, você vai lá e tudo que você decidir lá, eu vou te dar agora uma carta branca para você assinar e tudo que você fizer lá vai ser o mesmo como se eu estivesse lá. Por quê? Porque nós temos o mesmo pensamento. Você conhece a minha forma de pensar, você conhece a minha forma de trabalhar, você sabe o que eu penso e o que eu quero, então você vai lá para me representar. Então esse é o princípio da representação, ou seja, tudo que eu decidir nesse local é como se o meu pai estivesse decidindo. Tudo que eu resolver naquele lugar era como se o meu pai estivesse resolvendo. Ou seja, tudo que Jesus resolve e decide é como se o próprio Pai, o próprio Deus estivesse resolvendo. Esta é a lei da representatividade segundo a cultura judaica e nós cremos ter acontecido isso.
Então é algo como se o próprio, aqui a gente vê, né, como já foi falado nos capítulos anteriores, que Jesus, ele é o centro da Bíblia, né? Ele desde o princípio ele estava ali com Deus e até o último capítulo da Bíblia você vai encontrar Jesus. Jesus veio falar com Abraão através da lei da representatividade, como se fosse o próprio Deus. Porque como já falamos, apesar que alguns dizem ser o próprio Deus, como o próprio Deus falaria dele mesmo numa terceira pessoa, né? Então, com certeza seria Jesus e não simplesmente um anjo também para ter todo aquele poder, e esse poder de representatividade não seria dado a um anjo, mas sim ao Filho unigênito de Deus. Mas vamos continuar a leitura bíblica. Eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pega os 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-los outra vez. E nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois... Irmãos, aqui nós vimos, né, na conversa, quando Sara, então, ela se ri, né, porque ela olha para a sua idade de 90 anos, né, próximo aos 90 anos, e também Abraão próximo aos 100 anos, né, Abraão estava com 99 anos, ela se ri, né, há alguns que julgam, mas talvez se fosse eu ou você neste lugar, nós riríamos também, né, se eu estivesse por volta de 90 anos e não teria tido filhos, e o meu esposo de 99 a 100 anos também sem filhos, né? No meu caso, eu não tive filhos com ele até então. Agora, como que alguém, né, que eu não sei quem é, porque ela estava dentro da tenda, vem chegar e vem dizer que eu teria filho depois dos 89 anos? Seria algo para se rir mesmo. Mas, claro, Deus, conhecendo o coração do homem, ele não levou em consideração o riso de Sara, mas ele questionou, e aqui mais uma prova que não era o próprio Deus, mas sim este Filho de Deus, né, que nós cremos ser Jesus, o enviado, o representante de Deus, que ele pergunta aí a frase que eu já falei anteriormente: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Né? Então aqui só um detalhe, foi nessa hora em que ele fala dessa maneira. Como eu disse, no ano que vem virei visitá-los outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Bom, aqui nós vamos já, né, entrar num outro título, que é sobre a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra, visto que o seu sobrinho Ló estava lá na cidade. Mas aqui só para concluir essa ideia aqui da Sara, ela, quando aquele homem chega e disse: não, você falou mesmo, ela mesmo que tenha tentado negar, mas também não deixa de ser uma atitude errada, mas humana, né? Muitas vezes nós nos assustamos por não conhecer a Deus. Se nós realmente conhecêssemos o Senhor, nós questionávamos menos, nós duvidaríamos menos e confiaríamos mais. Já fica aí a dica e vamos continuar a nossa leitura bíblica. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra.
Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que eu prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Não faça isso. Tu és juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei. Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente, Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que eu vou falar. E se houver somente 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Bom, aí nós vimos então, do versículo 22 ao 32, a primeira intercessão registrada na Bíblia Sagrada, né? Ali onde o próprio Abraão vai intercedendo com o Senhor, né? Ou com Jesus, que era o representante, estava ali fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, interceder, né? Interceder pela alma dos outros. Mesmo que talvez você pense: ah, mas aquela pessoa não merece, aquela pessoa é tão ruim, aquela pessoa é tão leviana, é tão, né, perversa, mas nós vemos aí que Abraão deixou esse exemplo. Ele deixou aqui uma intercessão pela cidade de Sodoma e Gomorra, mesmo não conhecendo aquele povo pessoalmente, mas sabendo que era uma cidade promíscua, uma cidade que estava dominada pela prostituição, pela avareza, pela perversidade, mas mesmo assim, Abraão começa a interceder junto ao Senhor, perguntando, né, se houvesse 50, e ele vai baixando 45, 30, 25, e mesmo assim ele chega no último ponto que ele diz: Senhor, pela última vez, mas se fosse 10, o Senhor destruiria? E o Senhor, ele acaba dizendo: se eu encontrar 10 lá no meio justos, eu não destruirei. Nós vemos aí o grande amor do Senhor pela humanidade. O grande amor de Deus pelas nossas vidas, né? Que mesmo o Senhor, ele estava ali à procura, como foi falado já desde o início. A intenção do Senhor é ter um relacionamento com o ser humano. O ser humano é que se afasta de Deus. Nós nos afastamos de Deus. E muitas vezes ainda queremos culpar a Deus pelas nossas escolhas e atitudes erradas. Mas que o Senhor, ele venha nos fazer entender cada dia mais e mais que a culpa não é dele. Nós vimos aí, né, o quanto nós erramos, enquanto Deus, ele procura ter esse relacionamento conosco. Nós é que fizemos as coisas erradas e acabamos tentando culpar, mas que cada dia mais e mais nós venhamos a entender isso, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável, e tudo que ele faz é para ter esse relacionamento conosco, né? Então nós vimos aí do versículo 22 até o 32 a primeira intercessão registrada.
caso você não se lembre, eu vou aqui te fazer lembrar. Lá no meio de Sodoma e Gomorra, talvez essa também a grande preocupação de Abraão, é porque Ló, ele estava lá no meio de Sodoma e Gomorra. E será que Ló estaria dentro dessas pessoas justas? Será que o Senhor, ele vai encontrar pessoas justas lá no meio de Sodoma e Gomorra? Será que Ló era justo? Qual a sua opinião sobre Ló? O que a Bíblia diz sobre Ló? Ele era homem justo? Isso vai ficar assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos descobrir o que acontece com Ló e a sua família e se realmente ele merecia, se ele era realmente justo ou não. Ficando por aqui, eu quero que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. E até a próxima aula.